Esse filme revela o quanto o ser humano é podre, né? Porque a todo momento eu queria que um robô matasse um ser humano ali. Eu tava torcendo, mata esse desgraçado, mata. Principalmente aquele maluco lá do óculos. Como eu queria que a Cleo esganasse aquele porra. Realmente a humanidade não tem jeito. Hoje vamos falar de um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos, na minha opinião. Pelo menos, Foda. que trata de questões de robôs, inteligência artificial, que é o filme Automata de 2014. O Agente do Futuro. Tem isso daí no subtítulo? Não, é que traduzido com essa nhaca aí, né? O Agente Eu do não sabia Futuro. que tinha traduzido, colocado isso. Em o Agente português do Futuro. é o Agente do Futuro. O que não faz Não, o nenhum que você sentido, pensa mas com tá um bom. subtítulo desse? Você acha que, sei lá, vai ter uma viagem no tempo no negócio também? Ai, mano, não dá pra entender os nomes aqui no Brasil. Realmente não dá pra entender. Então, o filme é de 2014, né? E a história é ambientada no ano de 2044. Onde, basicamente, o planeta Terra tá todo zicado. Eles falam no começo do filme que foi por explosões solares, assim, radiação solar que começou a ficar muito intensa, daí começou a deixar superaquecer a Terra. E isso daí foi afetando a vida na Terra e o próprio clima no planeta, né? Começou a ficar muito quente. Boa parte do planeta você vê no visual que se tornou um grande deserto, assim. Eles chegam a mencionar que tem muita radiação presente também nessas partes. E também eles chegam a mencionar que houve questões de... a atmosfera se tornou muito instável, de modo que impossibilitou a comunicação, a internet praticamente eu acho que não existe mais nesse mundo. E foi uma coisa bem catastrófica mesmo, né? Porque é dito lá que mais de 99% da população simplesmente desapareceu, né? E é o que tudo indica, com a vida foi a mesma coisa, porque no filme todo assim você vê... Eu ia falar muito poucos, mas agora não tô lembrando de ter visto nenhum animal do filme. Só o cachorro do começo. Ah, é verdade, tem um cachorro. Só que ele tá morto, então. Não existe, acho mesmo. Animais. Que sede. Triste. Como que você vive num mundo sem cachorro? É Então, complicado. horrível. Então, daí é mencionado também que é uma corporação, né? Não anotei o nome pra não esquecer, Rock, apesar de ser bem curtinho, né? Nem precisava ter anotado, dá pra ter decorado isso. É uma empresa que eles constroem robôs e eles começam a desenvolver esses robôs numa tentativa de reparar mesmo o planeta, né? Só que esses robôs, eles começam a ficar muito populosos, né? Basicamente, a humanidade fica bastante dependente desses robôs, né? Usam eles pra diversas atividades, assim, humana. Basicamente, acho que não tem trabalho braçal, pelo menos na parte da cidade, assim, né? Porque depois, pra frente no filme, a gente vê que não é todo mundo que vive na cidade, né? Tem tipo uma espécie de favela que rodeia lá o lugar e que as pessoas são impedidas, né, de terem acesso à parte da cidade, assim. Mas a questão dos robôs que já chama atenção logo de cara é na hora que eles mencionam lá que os robôs eles foram feitos com 2 protocolos que basicamente são para proteger os humanos dos robôs. E os 2 protocolos são, o primeiro deles é que um robô não pode causar dano a nenhuma forma de vida, e o segundo protocolo diz que eles não podem se modificar a eles mesmos e nem a outros robôs, então eles não podem fazer isso, são impedidos. E daí logo de cara a gente já vê que isso daí provavelmente foi inspirado das leis da robótica, né, do Asimov, que eu acho muito interessante, mas eles conseguiram fazer ainda de um jeito diferente, tipo, você vê que foi uma inspiração, mas foi bem original também o modo como eles fizeram. Eu achei mais interessante até Do quê? do que as 3 leis da robótica do Asimov. De fato, elas são mais sintéticas, assim, né, só 2, resumo. Sim. Até porque do Asimov, tipo,
Falam que é 3, mas tem um livro dele que é revelado que na real são 4 leis da robótica. Isso é muito interessante. Entendi. Até. Se algum dia a gente for falar sobre isso daí de Asimov, seria interessante falar desse livro. Mas são muito boas. E o plot do filme gira em torno desses protocolos, em específico do segundo protocolo. Porque a cena inicial do filme mostra um policial lá fazendo uma ronda, né, pela cidade, e daí ele se depara com um automata lá. Tá meio que encoberto lá, né? Ele se aproxima assim, daí ele olha assim. A princípio ele vê lá, acha estranho, mas dá a entender que ele vai seguir adiante. Só que daí alguma coisa chama a atenção nele, ele volta, que daí ele percebe que o automata, na verdade, tava meio que se auto-reparando, assim, que pelo segundo protocolo ele não poderia fazer aquilo lá. Daí isso daí que ele percebe ainda mais do que isso, não só ele tava se auto-reparando, como ele tentou esconder isso daí do policial. Então não era só uma ação que ele estava fazendo, ele tinha consciência de que ele estava fazendo alguma coisa que ele não deveria fazer. Daí esse policial pega lá e executa o robô, né? Dá dó até do robô, fiquei com dó. Até o jeito que você vê a hora que o policial aponta lá pra cara dele e faz assim com a mão. Me lembrou o Chape nessa cena. É verdade, real, lembrou o Chape mesmo. Naquela cena das crianças lá, que as crianças ficam jogando pedra nele. Dá muita dó. 2 filmes que fazem você sentir empatia por robô. Isso já mostra que o filme é foda. E esse robô ele tem uma vibe de Chape mesmo, até Sim. o visual. Assim, lembra muitos filmes, né, quando você assiste Automata. Tem uma clara referência a Blade Runner na estética. Sim. Tem Super um Blade pouco Runner. de Ghost in the Shell também, eu consigo ver algumas similaridades. Ghost in the Shell eu não assisti ainda. E eu lembro bastante de Chape também assistindo. Muito, muito justamente por causa dos robôs. E Sim. tem muitos conceitos, diálogos que pegam um pouco no Chape ali, eu acho bem interessante. Sim, porque os robôs ao longo do filme todo, você vê que nenhum deles, até porque eles ainda têm o primeiro protocolo, né? Eles só quebraram o segundo protocolo. O primeiro ainda, eles não podem causar nenhum dano aos seres humanos. Então, em nenhum momento do filme você vê os robôs sendo hostis, assim. Tanto até Realmente. que você vê que tem vários robôs que eles morrem porque eles simplesmente não agem para preservar a própria vida deles por não querer colocar a vida de um outro humano em risco. Assim, quando eu terminei de assistir o filme, eu fiquei, tipo, com sentimentos, assim, mistos em relação a ele. Eu não sabia, eu não tinha me decidido se eu tinha gostado ou não dele. E sem dúvida eu percebi que é um filme difícil, assim, de você entender. E eu fiquei pensando, eu refleti bastante sobre ele, sabe? Eu tentei procurar pequenos detalhes no filme, reassistindo, vendo cenas e tal. Depois de um tempo, depois de pensar e repensar e refletir sobre ele, eu percebi que eu gostei, eu realmente gostei dele. Eu gostei porque a proposta dele é realmente você refletir mesmo. Entendeu? Eu acho que o fato de eu ter um pé atrás com ele e não ter certeza, assim, no final, se eu tinha gostado ou não, é porque eu esperava uma coisa dele que não era a proposta dele, entendeu? Porque, tipo, eu falei pra você aí agora, né, tipo, tem bastante referência a Blade Runner, tem bastante referência a Ghost in the Shell, tem referências a filmes que já são conhecidos do gênero, assim, de ficção científica. Aí eu pensei, tá, aonde esse filme quer chegar? Qual a proposta dele? O que tá acontecendo? E aí, conforme a história vai acontecendo, eu fiquei esperando alguma coisa acontecer no final, sabe? Tipo, não, vai acontecer alguma coisa. Essa história tem que chegar pra alguma coisa. No final, tudo vai ser explicado. E eu fiquei com a sensação de que não foi explicado. Tipo, acontece o final e como assim, sabe? Só que aí, refletindo, parando pra pensar, eu realmente percebi que a proposta do filme não é ser grandioso, não é ser tipo um blockbuster, não é ser o que Blade Runner é, o que a maioria dos filmes de ficção científica são. Não uma grande maioria, mas assim, o que esses mais mainstream são, entendeu? Era uma outra parada que o filme, a proposta dele tava inserindo ali. E eu achei bem interessante, porque a proposta principal ali era meio que mostrar o medo dos seres humanos de serem ultrapassados pelas máquinas, né? Tipo, e assim, não pelo fato de, tipo, eles terem medo por acontecer alguma coisa de ruim com eles. Tipo, vamos supor, a máquina, ela tá muito mais inteligente que a gente, e isso é um perigo pra gente, pode dar muito ruim e eles podem nos matar.
eu acho que não é essa vibe. Eu acho que é mais pela arrogância da humanidade mesmo, de não querer ser superado pela própria criação, entendeu? Tanto que pelo meu entendimento, eu acho que foi até por isso que a segunda lei, né, o segundo protocolo foi criado, para que os robôs, eles fossem, tipo, meio que limitados ali aos seres humanos, porque eles não pudessem ir além daquilo, sabe? Sim, a doutora até explica isso, ela fala que a única limitação deles é o segundo protocolo. E essa proposta eu achei bem interessante, assim, bem legal. Porque você percebe que os seres humanos, eles são bem ríspidos com os robôs, né? Tipo, tanto que lá, já logo no começo, uma parte que eu gostei bastante do filme também foi o começo, assim, começa uma musiquinha clássica e aí começa, tipo, a aparecer imagens, assim, estilo documentário mesmo, preto e branco. Sim. Dos robôs sendo lançados. Fabricados, até os dias de hoje em que, tipo, a sociedade já não aceita mais os robôs como aceitavam no começo, sabe? E eu achei um contraste interessante. E aí você percebe que a humanidade também não aceita tanto. Parece que eles têm medo. Parece que eles vivem assim, sem saber o que pode acontecer no dia de amanhã, porque, sei lá, vai que uma dessas máquinas pira e eles nos matam, sabe? Eu acho que tem essa vibe assim na sociedade, principalmente naquele policial lá de óculos, o que mata robô no começo. Você percebe que ele é uma pessoa assim bem rude, e você percebe isso aqui não porque ele necessariamente é mau, mas porque ele tem medo que aquela vida lá deles fique cada vez pior com aquelas máquinas, sabe? Eu achei bem interessante essa parada. Sim, tanto que até ele chega a mencionar, né, pro personagem lá do Antônio Bandeiras, né, que é o que interpreta o protagonista, o Jack, né, o nome dele, acho. E ele fala lá que ele atirou no robô porque o robô parecia ter consciência, então, tipo, só essa ideia aí de um robô criando consciência era uma coisa pra ele inaceitável, então ele foi lá e meteu um tiro na cara. Sim. Tem essa questão, né, o medo do desconhecido. Tanto que daí tem o diálogo lá até que a doutora fala, né, da questão lá, ela até explica, né, que a única coisa que segura os robôs é o segundo protocolo mesmo. Tirando aquilo lá, não tem como prever o que pode acontecer. Então são muitas variáveis, seria um crescimento de inteligência exponencial, assim, ao ponto que ia chegar a ser incompreensível para o ser humano, né? Tanto que até eles, mais pra frente, tem um diálogo, né, do pessoal lá da gerência, alta cúpula lá da empresa lá, que eles comentam do primeiro robô que eles fizeram que não tinha nenhuma restrição. Isso daí até eu achei uma coisa muito genial, porque tanto que até no começo, assim, chega essa história aí do robô que tava se auto-reparando pro Jack, né? Ele não... A princípio você fica apreensível, né? Porque é uma coisa inédita, né? Nunca aconteceu de uma máquina violar o segundo protocolo. Então eles começam a investigar isso daí, né? Até o ponto que ele vai indo atrás lá das peças que o robô tava usando pra se modificar lá. Daí chega lá naquele lixão, depois ele percebe que tem um robô correndo lá, ele vai atrás, né, do outro robô pra ver o que ele tava fazendo lá. Daí esse robô, na hora que se sente encurralado por ele, vai lá e joga gasolina no chão, taca fogo e se mata, né, basicamente. Que daí já seria o segundo robô que viola o segundo protocolo, porque ele tá fazendo uma modificação, né, no corpo dele, se autodestruindo, né? O robô não poderia fazer isso daí, em teoria. Daí, tanto que ele leva lá, né, pra autópsia lá, né, do pessoal lá. Daí até tem aquele diálogo lá com um dos engenheiros lá, que ele fala lá, fala assim, não pode ter acontecido isso aí de ter violado o segundo protocolo. Então daí o cara fala assim, não, é impossível, porque a coisa foi feita de uma maneira que ela é intrínseca ao kernel da coisa. Então se você tenta violar o segundo protocolo, basicamente você acaba destruindo o robô. Então é uma coisa que não tem como ser feito. E tanto que daí você pensa, assim, tá, caralho, a pessoa que fez esse protocolo era realmente um gênio. E daí mais pra frente eles explicam a origem desses protocolos, que não foi um humano que fez, foi o primeiro robô que eles tinham feito lá, que ele não tinha restrição nenhuma. E daí ele começou a se desenvolvendo tanto mesmo, até o ponto que chegou a se tornar... os diálogos dele que ele tinha com os seres humanos acabou se tornando uma coisa que ninguém conseguia compreender. E daí a última instrução que foi dada a esse robô antes de desligarem ele pra sempre foi pra ele fazer os 2 protocolos. Então é uma coisa muito doida, porque basicamente o que protege, assim, entre aspas, né, os humanos dos robôs é uma coisa que sequer foi feita por um ser humano, foi feita por um robô aquilo. Então é uma parada que, tipo, tá lá, mas ninguém entende o funcionamento daqueles protocolos lá.
Bem legal mesmo. De explodir a cabeça. O que eu gostei também é que o fato das máquinas não matarem os humanos, né, mano? Sim. Tipo, todo momento no filme mostra isso, pois, tipo, teve várias situações ali que eu pensei, né, que, nossa, uma hora vai dar merda. Tipo, Sim. principalmente naquela parte lá que o policial de óculos ameaça o Jack lá, quando as máquinas estão tentando levar o Jack lá pra aquele lugar lá, aquele deserto. E os robôs ficavam avisando ele, você tá... O que você está fazendo pode prejudicar uma vida humana, não sei o que, não sei o que. Muito engraçado que eles ficam falando, né? Mano, eu achei que podia dar merda aquilo. Tipo, e a robô, assim, que eu mais pensei que podia, tipo, matar era a Cleo. E não, era a robô mais doce, assim, de todos, assim, né? Era a robô, assim, que mais, assim... Se você fosse fazer um paralelo, era que mais, assim, parecia entender os humanos. Porque naquela parte lá que o Jack tá dançando com ela lá, quando eles colocam música, parece que ela tem sentimentos, né? O Jack até pergunta assim, você consegue sentir? Tipo, porque, assim, pra ele pareceu uma parada real, parecia que ele tava com um ser humano ali. Tipo, a atuação do Antônio Bandeiras também nessa cena eu achei impressionante, assim. E é legal, cara, porque é até engraçado, porque os seres humanos, eles morrem de medo desses robôs matarem eles, tá ligado? E eles são rudes pra caralho com as máquinas, assim, tipo... Fazem coisas que são desnecessárias, assim, sabe? Tipo... E os robôs, a Cleo mesmo, o propósito pro qual usava ela é bizarro. Sim, os propósitos dos robôs são só proteger a humanidade. Eles seguem à risca todos os protocolos, assim, tipo... Tanto que no começo lá, essa cena eu achei bem legal também. Já começa com um cachorro morto, assim. Eu falei, caralho, mano, olha como é que vai começar o filme. Aí o cara fala lá, né, que ele falou pro robô limpar, só escovar o cachorro, e o robô mata o cachorro, só que daí depois o Antônio Bandeiras vai lá e descobre que não, né, tipo, o robô não ia fazer aquilo. O pessoal tava só tentando aplicar um golpe lá na seguradora. Só queria aplicar um golpe na seguradora lá e tal. E eu achei bem interessante, porque desde esse começo, desse início de filme, já é mostrado pra você, não, os robôs não matam os humanos, os robôs, eles seguem o primeiro protocolo fielmente, assim, tipo, não tem ameaça aqui, sabe? Sim. Porque é o que você espera em filme de robô, né? Você espera que, tipo, o robô vai matar o ser humano em algum momento, assim. É o que mais você espera, assim, quando tem filmes nessa vibe. Eles chegam a citar no filme a questão de que, tipo, porque é perigoso a quebra do segundo protocolo e tal, porque falam assim, basicamente, se um robô ele pode se modificar, ele vai lá e vai modificar o outro, daí esse outro também vai adquirir a capacidade de modificar outros robôs, e assim vai crescendo exponencialmente, até que chega um ponto que você fica sem controle. Só que em nenhum momento é mostrado que tem, por exemplo, do interesse dos robôs quebrar o primeiro protocolo. Eles estão só focados no segundo protocolo, que é o que limita eles. Eles não estão preocupados, assim, tipo, em dominar a raça humana. Eles querem simplesmente só serem livres, assim, basicamente, e desenvolverem o potencial deles ao máximo, assim. Tanto que tem cenas, assim, que são bem... metafóricas, né, que é aquela parada lá de os robôs, conforme eles vão avançando assim na história, você vê que eles começam a tirar a parte assim que cobre o rosto. A última que faz isso é a Cleo, até, que ela como tira, se eles estivessem humana, tirando a máscara deles, né, tipo, eles podem ser o que eles querem ser, né, não que eles foram programados pra ser. É bem legal isso daí mesmo. Tem bastante parada pra refletir assim nesse filme, né. Um dos diálogos que eu mais gosto, assim, eu não sei se já dá pra falar dele agora, é que ele é um pouco mais lá pro final. Não, mas pode falar. É a conversa daquele primeiro robô com o Jack, que eles estão conversando lá sobre o rio lá, e aí o Jack fala pra ele, né, que tinha um rio ali, que ele gostava muito e tal, e é uma pena porque ele ia morrer, não sei o que, e aí o robô começa a explicar pra ele que não tem mais salvação pros seres humanos. Ia chegar num ponto que não ia mais ter como existir vida orgânica do jeito que a Terra estava indo, entendeu? E só ia ser as máquinas. Só que, ainda assim, não era motivo para ser uma parada triste, porque os robôs eles foram criados pelos seres humanos. Então, de uma certa forma, todo o legado do ser humano foi passado para aquela geração de máquinas. Eu achei muito interessante aquele diálogo. E aí o Antônio Bandeiras fala para ele, né? Funny.
were supposed to help us survive. Surviving is not relevant. Living is. We want to live. Nossa, essa parte... Os diálogos são muito bons. Mano, quem escreveu esse diálogo é um gênio, mano. Puta que pariu. Mano, minha cabeça explodiu nessa parte. E um outro diálogo também que eu achei foda pra caralho foi o mesmo robô. É naquela hora lá que os caras chegam lá, armados, e pedem pra eles pararem, né? Aí o robô fala assim, a gente não obedece mais a ordem dos humanos. E aí o cara começa a se sentir assim, como assim? Uma Hellis Máquina não vai... Eu sou um humano, sabe? Tipo, não vai obedecer minhas ordens. Aí o cara começou a ficar puto mesmo, realmente, mexeu com o ego do cara. E aí ele falou assim, o que te faz ser melhor do que eu? Você é uma simples máquina, por que é tão difícil você aceitar minhas ordens e tal? Aí o robô fala pra ele, eu sou uma Hellis Máquina? E você que é um Hellis Macaco? Mano, muito foda. Que aí o cara fica puto, começa a atirar no robô. E você vê a crueldade humana, né? Tipo, sim, é muito presente nesse filme, assim. Sim, isso daí na crueldade humana incrível. você vê até aquela questão hora que o Jack, ele vai lá, né? Ele tá investigando lá de onde vieram as peças lá do robô que tava se auto-reparando. E daí que ele vê lá a visão lá daquela favela lá que circunda a cidade lá. Que daí vê que qualquer pessoa que tenta se aproximar é tipo morta lá na hora mesmo, no ato. Então, tipo, até que ele fala, né? Pensei que os muros serviam pra proteger a humanidade. Tal. É muito aquela parada, tipo assim... O que dizem que aquela coisa pra que serve, na real, é só uma fachada pra real finalidade da coisa lá. Que é basicamente pra manter um pessoal escroto lá no poder. Tem aquele robozinho também, que é uma espécie de animal, né? Que eles criam. Sim, lá, que eles eu criam achei lá pro final. bem legal a estética daquele robô lá. E no começo você não sabe pra que serve ele, mas aí, tipo... Depois você pensa, é só um companheiro mesmo. Tipo, eu acho que ele seria o equivalente a um pet mesmo pros robôs. Tanto que, tipo, naquela parte lá que o cara tá quase pra matar o Jack, ele pula no cara, só que, tipo, ele não pula com a intenção de matar, ele só pula, tipo, com a intenção de querer brincar com o cara. Tipo, você percebe uma certa ingenuidade ali. É a mesma forma, tipo, de um cachorro grande chegar a pular em você. Só que, tipo, óbvio que você vai se assustar. Porque é uma parada grande, só que assim, ele não tá querendo o seu mal, ele quer o seu bem, ele quer interagir com você. E eu achei bem interessante aquela cena, né? Que o cara, tipo, um filho da puta, né? Mereceu morrer daquela forma. Você vê até que o Jack é um personagem que ele não se sente confortável lá na cidade, né? Isso daí ele já deixa claro até no começo do filme, que ele já tá de saco cheio até do próprio trabalho dele lá. Uma coisa que tá matando ele, assim, de estresse. E os robôs foram ótimos atores. Principalmente a Cleo. Mano, a Cleo é muito sensacional, aquela personagem. Sim. Eu fico lembrando cenas agora, tipo... Foi até engraçado aquela cena lá que ela oferece minhoca lá pra ele comer, né? Que fala que ele precisa de proteína e tal. Aí ele fala, então vai lá buscar água pra mim conseguir digerir isso daqui. Aí, tipo, ela sai, aí ele joga fora. É muito engraçado, ele faz escondido dela, né? Como se, sei lá, em paralelo fosse um filho escondendo da mãe as paradas. Tipo, é interessante, porque você percebe que ela tem, de uma certa forma, um carinho ali por ele, uma parada meio materna, assim. Tipo, é programação dela, ela tem que proteger os seres humanos, mas assim, parece que tem algo mais ali, você sente isso. Sim. Tanto que tem um diálogo que ele fala pra ela, né? Você não sabe o que é ser mãe? Você é só um robô? Tipo, você sente aquilo, mano, porque... Mano, ela tá fazendo de tudo pra salvar ele, tá ligado? Tá certo que ela é um robô, tipo, se ela for destruída, ela vai se consertar, assim, de boas. Pra ela não é um sacrifício, assim, mas assim, você percebe que não é só pelo fato de ser a missão deles, que salvar os seres humanos. Não, é porque, tipo, eles estão criando uma afinidade ali mesmo, porque se o robô fosse uma ameaça tão grande assim como os humanos acham que seria, eles, tipo, sei lá, largavam ele pra morrer ali, não ajudavam ele, tá ligado? Então, tipo, isso que é interessante, até eles sendo mais evoluídos mentalmente que os seres humanos, eles ainda têm essa compaixão, sabe? Eu acho bem interessante como esse filme aborda.
essa espécie de sentimento, assim. Não sei se dá pra dizer que robôs têm sentimentos, mas, assim, seria o equivalente, assim, uma certa empatia. No filme, creio que eles começam a desenvolver até a questão da... hora que a doutora lá, a que explica pra ele... Aquela que faz as modificações nos robôs, né? Isso, a que faz a modificação nos robôs lá. Aqui a dona da Cleo leva ela lá pra ser consertada por ela, que ela menciona lá que, tipo, a quebra do segundo protocolo também implicaria no desenvolvimento de uma certa consciência, assim, de certo modo, poderia se dizer. Sim. Que é o que a gente começa a ver nos robôs. Assim, a partir do momento que eles quebram esse segundo protocolo. Realmente. Daí que já você começa a perceber emoções neles mesmo. Até a parte lá, hora que a Cleo interage lá com o filho dele, que nasceu. Uhum. Tem essa... Eu gostei que o diretor, ele faz esse paralelo da Cleo ser uma mãe. Porque a Cleo, a primeira vez que ela é apresentada tipo como se ela fosse uma prostituta, sabe? Uhum. E tipo, a primeira coisa que a mãe faz pra ter um filho é sexo. Então já dá pra começar o paralelo aí. Aí depois ela vai criando um sentimento em relação ao Jack ao ajudá-lo. E aí isso vai escalonando de uma forma, tipo, até chegar ao ponto dela literalmente pegar um bebê, sabe? Tipo, é como se a construção dela como mãe fosse acontecendo ali, sabe? É bem interessante esse paralelo, eu gostei bastante. É uma personagem que é um robô e foi super desenvolvida, assim. E ela tem poucos diálogos, assim. E é impressionante como que esse diretor consegue fazer com que ela fique bem escrita, assim, sabe? Nossa, impressionante essa personagem. E aquele robô lá, o primeiro, eu gostei bastante também, né? Ele tem poucas falas, mas, tipo, quando ele fala é muito foda. Eu gostei bastante daquele primeiro robô. Tanto que deu dó, mano, quando o cara mata ele lá. Realmente a morte dele é triste. Sim. Mas você vê até que o filme é interessante, né? Que acaba com humanos e robôs basicamente seguindo a sua ideia de paz, né? Que no caso é um paralelo que tem na última cena da Cleo com o cachorrinho, o robô lá. Ela tá indo, imagino que é pra aquela zona radioativa lá, né? Onde os humanos não podem acessar, que eles até chegam a mencionar que eles estavam indo pra lá pra não serem importunados, basicamente. Você vê que os robôs não queriam conflito, eles queriam só tipo, vou viver minha vida aqui, para de encher meu saco. E o Jack, a mesma parada, tipo, ele não tava curtindo a vida que ele tava levando, ele queria uma coisa mais tranquila, assim, tanto que ele o objetivo dele é ir pro litoral, né? Basicamente isso. É bem interessante. Esse filme revela o quanto o ser humano é podre, né? Porque a todo momento eu queria que um robô matasse um ser humano ali. Eu tava torcendo, mata esse desgraçado, mata. Principalmente aquele maluco lá do óculos. Como eu queria que a Cleo esganasse aquele porra. Realmente a humanidade não tem jeito. Mas eram uns arruelos também que eles... na real que os robôs estão cagando pra humanidade em quebrar o primeiro protocolo. Na verdade é que eles são super inteligentes, né? Eles já percebem que a humanidade é uma puta de um lixo mesmo, tipo, tem que tudo acabar mesmo e foda-se, tipo, não tem conserto. Tipo, eles sacaram só tipo assim... É a mesma coisa, eu acho que eles pensam assim, tipo... Vou lá fazer uma guerra com um formigueiro, por exemplo. Eu não sei, só se a pessoa é muito doente, né? Pensar, vou ir lá exterminar um formigueiro hoje. Ninguém pensa isso, né? Eu acho que os robôs, eles devem olhar pra humanidade do mesmo jeito, imagino. Realmente. Então, tipo, eles estão mais na vibe de, tipo... Vamos nos desenvolver e fazer alguma coisa nova, explorar, conhecer o que é essa tal de vida aí que agora a gente tá descobrindo e tal. É uma coisa muito acima. Ele pensa na questão dos robôs numa ótica completamente diferente da nossa, assim, tipo... Você vê Exterminador do Futuro, tem lá, né? As máquinas, elas vão dominar os seres humanos, tananã. Só que essa lógica aí de dominação, guerra é uma lógica humana, tipo uma inteligência artificial que vai se desenvolver exponencialmente, chegar num ponto que se torna incompreensível pra mente humana. Pode ser que sequer chegue a cogitar esse tipo de ideia, tipo, tô numa outra vibe.
Uhum, Pra que destruir? Tipo isso. realmente. Mas é isso, o filme ele é bem simples, assim, né? Não tem nada, até que você chega a comentar, né? De coisas que a gente vê em blockbusters, assim. Não tem um grande evento, assim. É isso, É né? isso. Alguma coisa mais pra falar do filme? Não, acho que eu já falei tudo que te falar. Também acho que falei tudo já que tinha pra falar sobre o Agente do Futuro. Automata, o agente do futuro.